Olá, alunos do curso de Design Educacional e da disciplina Seminários de Pesquisa. Gostaria de agradecer a Cícera pelo convite e a vocês também. Bom, estou aqui para falar um pouco da minha experiência enquanto gestora dos cursos em Educação à Distância, né? Na verdade, o nosso era educação híbrida, porque tinha alguns encontros presenciais. Eu fui chamada para ser coordenadora do programa Rede For, que o professor Cláudio já mencionou, e vários coordenadores já haviam passado por essa experiência, mas precisava de alguém que tinha alguma experiência maior em educação à distância. E eu tive uma experiência desde 2002, comecei a trabalhar como professora, formadora, com a Universidade Federal de Pernambuco, e estava como coordenadora de políticas da SECADIM. Com essa experiência, quando eu cheguei, havia uma equipe grande, e aí, enquanto designer educacional, eu acho que ele é o maestro, aquele que orquestra tudo. E nós começamos a pensar na palavra até, design instrucional, designer educacional. Como foi comentado pelo professor Klaus, a abordagem que nós trabalhamos com os nossos cursos é a abordagem construcionista, contextualizada e significativa. Então, o designer ele tinha que compreender sobre essa abordagem e nós tínhamos os professores autores que não compreendem bem essa abordagem, né? Então, nós tínhamos toda uma equipe que tinha que trabalhar junto e ser orquestrado por esse designer educacional, e eu, enquanto coordenadora, acompanhava todo esse trabalho. Para isso, nós tínhamos que fazer com que as pessoas compreendessem qual era o seu papel, qual era a sua competência, e que houvesse um ambiente de muita confiança e muita troca, porque todo o trabalho ele acontece de forma harmoniosa quando as pessoas começam a compreender e a respeitar o espaço do outro. Por isso que foi assim, um momento muito complexo, porque as pessoas estavam acostumadas a trabalhar dentro do seu quadradinho, fazer o seu papel, mas não influenciar no trabalho do outro. E aí eu comecei a mostrar para eles a importância disso, porque nós éramos uma engrenagem, né? E o designer educacional, ele tinha que ficar ali no meio, tentando fazer com que tudo acontecesse da melhor forma possível. Então, ele tinha que ouvir o professor autor, ele tinha que ver quais eram as possibilidades junto com o design gráfico, com o pessoal da equipe de TI, com a equipe de redação. Então, nós tínhamos que fazer um trabalho bem complexo e também para que depois o curso acontecesse da melhor forma possível, o que era preciso? Formar bem os nossos tutores. E, para isso, o design educacional ele era fundamental, porque o tutor ele é a ponte de safena entre o saber do professor autor, né, para que o aluno construa esse conhecimento. Então, para tudo isso, nós tínhamos que pensar também na tecnologia, na pedagogia e no conhecimento do professor. E aí, o designer educacional ele tinha que trabalhar nesses três campos, para que o aluno tivesse uma boa formação. A princípio, a primeira coisa que eu falava para os meus designers era: olha para o público-alvo. Quem são os nossos alunos? O que eles precisam aprender no campo do conhecimento que nós vamos trabalhar para que eles aprendam bem e sejam excelentes profissionais. E dentro disso, você tem que cooperar com o professor autor para que ele não venha só com aqueles vídeos. No início eram uns vídeos de 40 minutos, eram com aquelas textos com mais de 300 páginas. Então, o designer educacional ele tinha um papel fundamental nisso. E aí, o que era preciso ver também. Então, dentro daquilo que o professor autor tem que trabalhar, qual é o conhecimento que o aluno precisa ter e que tipo de formação eu preciso dar para o meu tutor. E aí, dentro de todo esse contexto,
qual é o contexto em que essa pessoa está inserida. Por exemplo, nós trabalhamos com as 6 áreas previstas pela diretoria da educação especial. Então, nós tínhamos que pensar assim, o que nós queríamos que esse professor aprendesse para que essas crianças fossem incluídas de fato. Então, nós tínhamos que pensar qual era o contexto desse professor. Por isso que a abordagem chama contextualizada. O professor, ele trazia os problemas, nós não criávamos cenários. Ele olhava para o seu próprio cenário. E aí ele trazia os problemas para que o curso tivesse um bom desenvolvimento, uma boa construção do conhecimento. E aí o tutor, com o material construído pela equipe multidisciplinar e feito todo um planejamento pelo designer educacional, ele tentava fazer com que os alunos, os nossos cursistas, percebessem o quanto importante aquele conhecimento era fundamental para que o contexto dele, para que o campo de trabalho dele tivesse um avanço nessas áreas. E depois, em seguida, ele ia dando um significado para todo aquele aprendizado dos nossos cursistas. E isso era tudo pensado e planejado junto com o designer educacional e a nossa equipe multidisciplinar. E então eu sempre falo para todos, a maioria dos nossos designers, na época em que nós fizemos Redfor, eles fizeram mestrado e doutorado nessa área, voltado para o programa Redfor. Por quê? Porque eles começaram a perguntar qual é a sua pergunta em relação a esse curso? O que é que você quer avançar em relação a esse curso e como que você acha que pode melhorar? Então, eu sempre brinco com a minha equipe, né, que trabalha comigo, que eu tenho que coordenar toda uma produção, todo um trabalho. Qual é a sua maior pergunta para que nós tenhamos um melhoramento contínuo? Para que o curso ele vá melhorando a cada módulo. Porque nós não podemos pensar que o curso já está desenhado, está pronto e vai acontecer da melhor forma possível. Então, no decorrer do curso, nós começamos a fazer um monitoramento, uma avaliação contínua, tanto da equipe como do curso e quanto dos cursistas. E com isso, nós fazíamos reuniões mensais e nós colocávamos como que nós poderíamos melhorar o nosso trabalho. Então, é muito importante para nós, enquanto formadores, né, vocês vão ter um papel fundamental, porque ser um designer educacional não é um papel simples. Ele tem que entender muito bem dessas 3 áreas, da tecnologia, do conhecimento e da pedagogia, e também fazer com que o curso rode, tenha um impacto de fato ali para a pessoa que foi e acredita no curso que nós vamos desenhar, né? E que também mude aquele local em que esse profissional vai atuar, que ele melhore e que ele compreenda toda a informação que lhe é passada e que ele transforme essa informação em conhecimento. Para isso precisa de ter uma sinergia muito boa entre a equipe. É lógico que nós não temos que concordar com tudo que o nosso colega está falando, mas nós temos que tentar compreender e nunca achar que nós somos os donos da verdade. Eu, enquanto coordenadora, busquei sempre ouvir todos os segmentos, desde aquele que faz só a diagramação até aquele que tinha que idealizar a disciplina. Então, assim, desejo que vocês pensem como que vocês vão fazer uma boa pesquisa, um bom trabalho enquanto designers educacionais e desejo muito sucesso para vocês. Um grande abraço e estou à disposição para o que for necessário. Um abraço.